tudo bem com você? Vamos para a terceira parte dessa lista de exercício de física aplicada. Lembrando, ó, na descrição do vídeo, nós temos aí o link do Telegram para que você se junte a nós num grupo que já está batendo 100 inscritos. Aliás, nessa data de hoje é dia 9 de maio de 2022. Ontem foi dia das mães, então desejo a todas as mães aí muita paz, muito amor, né? Espero que o dia de vocês tenha sido especial. Aliás, o dia de vocês é todo dia. Então, um abraço a todas as mães. Ontem foi dia das mães e hoje é dia de estudar, né? De voltar a estudar. Então, eu me comprometi com os meus estudantes de publicar a resolução da prova em vídeo. Estou fazendo isso em 3 vídeos para que os vídeos não fiquem muito maçantes, muito cansativos e vocês consigam assistir aí colocando pouco tempo por dia para estudar física e ver que física faz muito sentido e que é bacana a gente ganhar conhecimento. Eu conto com a tua ajuda nesse vídeo aí de finalização dessa série de 3 vídeos, você deixando o seu like, deixando seu comentário, principalmente o comentário, e me ajudando a fazer com que esses vídeos cheguem mais longe. E para isso basta você compartilhar nas suas redes sociais. É simples, não custa nada, custa só a ponta do dedo. Por favor, me ajuda a fazer com que esse canal aqui ele ganhe projeção. Esse canal só compartilha coisa boa. Beleza? Então vamos lá? Vamos aqui a execução de uma questão para a gente finalizar essa série de resolução de questões. Então, ó, nessa questão aqui, a gente está vendo um gráfico. Isso é muito importante se ligar, porque eu reparei que algumas pessoas se confundiram com esse gráfico. Então, vamos lá. Um bloco de massa, 1 kg. Então, vamos circular aqui as informações, né? Um bloco de massa, 1,5 kg, é lançado sobre uma superfície horizontal. Então, nem dava para achar que isso aqui era uma rampa, porque está dizendo superfície horizontal, plana, com uma velocidade inicial. Então, ó, velocidade inicial de 6 metros por segundo, em T1 igual a 0 segundo. É o primeiro instante. Ele percorre uma certa distância, numa trajetória retilínea, até parar em T2 igual a 5 segundos. É o segundo instante, conforme o gráfico abaixo. Aí vamos verificar. Ó. Nesse primeiro ponto que eu tenho aqui em cima, eu já tiro que a velocidade inicial é igual a 6 metros por segundo. Poxa, Luiz, mas por que velocidade inicial? Olha o instante que ela se dá. Ela se dá no instante 0. Né? Coordenada do tempo, 0. E a velocidade final, no instante 5 segundos, é igual a 0 metro por segundo. Ou seja, o corpo parou aqui no instante 5 segundos. Ok? Esboce um esquema com as forças que atuam sobre o bloco e que estão presentes na situação que se adeque ao que está presente no enunciado dessa questão. Ora, o que é que nós temos? Nós temos um móvel, um bloco, né, que ele chama. Eu tenho um bloco. Esse bloco está deslizando aqui numa superfície horizontal e plana, não é? E ele tem, obviamente, se ele está apoiado sobre uma superfície, ele tem a força-peso vertical e para baixo, tem a reação normal da superfície vertical e para cima, e tem um detalhe. Ele não tem nenhuma força empurrando para frente. Ao contrário disso, ele tem uma força freando o seu movimento, aplicando uma frenagem. Se ele se desloca, e eu vou colocar assim, ó, a velocidade dele está para frente, a força é uma força de reação, normalmente conhecida como força de atrito. E o esquema de forças não envolve a velocidade. Eu estou colocando a velocidade aqui só para clarear a ideia para vocês. Mas o esquema de forças é composto aqui, ó, vou botar até a massinha dele aqui, é composto só por essas 3 forças. Bastava isso e já resolve a questão, ok? Na letra B, escreva a formulação matemática, funções horárias, que representam essa situação, só as funções horárias. Se o gráfico da velocidade é representado por uma reta, esse movimento aqui é de que tipo? M, R, U, V. Posso até completar. Velocidade é sempre positiva? Sim, então o movimento é progressivo. Estou andando para frente. Mas o módulo decai?
Opa, então retardado. Retardado. Ok? Por quê? Porque o módulo da velocidade decai. Ele começa com 6 e vai para 0, diminui. Então, retardado. Ok? Beleza. Agora vamos para as funções horárias. Então, vamos lá. S igual. Lembra, é o MRUV. Então, ele diz aqui, ó. Um bloco de massa igual é lançado sobre uma superfície horizontal plana com uma velocidade inicial de 6 metros por segundo em t 0 segundo, né? Ele percorre uma certa distância numa trajetória retilínea até parar em t2 igual. Ele não fala qual é o espaço inicial. Então eu vou deixar espaço inicial aqui, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração sobre 2. Notem, nós não temos aceleração aqui, então eu vou calcular. Lembrando, a aceleração é ΔV por ΔT. Note que essa variação de velocidade é negativa, porque a velocidade inicial é 6, a velocidade final é 0. Então, ó, menos 6. E o tempo, 5. Então, essa aceleração, menos 1,2 metro por segundo ao quadrado. Lá na equação, lembra que é a aceleração sobre 2. Então, ó, eu vou tirar o sinal mais aqui, porque na verdade ela é negativa. Menos 0,6, porque 1,2 dividido por 2, 0,6, t ao quadrado. E da velocidade? V igual a V0 menos a aceleração, não, mais a aceleração, mas a aceleração é negativa, 1,2t. Pronto, eu tenho essas duas funções horárias. Ah, Luiz, será que esse zero, sem a gente conhecer, será que ele vai complicar a nossa vida? Eu acho que não. Mas vamos ver aqui o desenrolar dessa questão. Vamos lá. Letra C. Qual a distância percorrida? Olha, para saber a distância percorrida, eu não necessito saber o espaço inicial. Lembra, a função horária está assim, ó. S igual a S0 mais V0 vezes o tempo menos 0,6t ao quadrado. Concorda? Vamos voltar lá, ó. S igual a S0 mais 6t menos 0,6t ao quadrado. Beleza, então eu tenho isso aqui. E eu sei que esse deslocamento se dá durante 5 segundos. Então, ó, eu vou passar o S0 para o outro lado. 6 vezes 5 menos 0,6 vezes 5 ao quadrado. Beleza? Então, ó, a distância é o nosso ΔS aqui. Beleza? Porque ele não volta. Ok? Nesse intervalo de tempo, ele não faz uma volta. Então, o ΔS é igual à distância. 6 vezes 5 é 30. E aqui, ó, eu posso fazer 0,6 vezes 5 vezes 5. 0,6 vezes 5 é 3. E 3 vezes 5 é 15. Então, aqui eu tiro 15. Então, o ΔS é igual a 15 metros. Mas eu poderia fazer de uma outra forma. Lembrando que o gráfico é de velocidade em função do tempo, se eu calcular a área do gráfico, eu tenho o ΔS. E se a gente fizer isso, olha, como é que é a área desse gráfico? Então, a área desse gráfico é a base, que é 5 segundos, vezes a altura, que é 6 metros por segundo, dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 5, 15. 15 metros, e isso é o ΔS. Então, só comprovando, se eu fizesse pela área, daria a mesma coisa do que pela função horária dos espaços. Ok? E último item dessa prova, utilizando a segunda lei de Newton, então já deixa eu colocar aqui a segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton fala que a força resultante, ou o somatório das forças, é igual a massa vezes a aceleração. Obviamente, eu posso colocar aqui vamos dizer, caracterizando como uma função vetorial, porque força é vetor e aceleração também. Mas a gente pode traduzir isso aqui simplesmente pela equação escalar, ou seja, só com os módulos da força e da aceleração, beleza? Determine o módulo da força que aplica a frenagem, freio, ao bloco. Beleza, então eu tenho que saber a aceleração, ok? Tá vendo como é importante a aceleração? Que a gente já calculou. Agora, uma coisa importante. Ele quer o módulo da força. Módulo, pessoal, não tem sinal. Módulo é a distância de um número ao zero. Distância de um número ao zero. Distância não tem sinal. Portanto, ó,
força resultante aqui na direção do movimento, lembrando o esqueminha que a gente fez das forças, é só a força de atrito, ok? Então, ó, massa, que é de 1,5 kg, vezes a aceleração, que é de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Força resultante, bom, isso aqui seria a mesma coisa que 15 vezes 12 dividido por 100. É a mesma coisa, tá bom? Se eu não me engano, 1,5 vezes 1,2 dá 1,8 Newton. Newton é a unidade de força. Ah, mas essa força é contrária ao movimento, ela seria menos 1,8. Tudo bem, realmente é isso que caracteriza a força de atrito, por ser uma força de reação. Porém, ele não pede o valor da força, ele pede um módulo da força. Portanto, não tem o sinal aqui colocado aí nesse cálculo. Beleza, então? Eu espero que você tenha gostado. Essa daqui foi a última questão e que sirva aí para o seu estudo, para o seu desenvolvimento e para a melhoria do seu conhecimento dentro da física. Valeu, forte abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.